Então, qual que é o diagnóstico segundo o Livro dos Médiuns? Insistência de um espírito em se comunicar, queira ou não o médium. Então, por exemplo, se o médium tem sempre recorrente aquele mesmo espírito querendo se comunicar. Claro que todo médium, no caso, o médium trabalhador, ele sempre tem afinidade com um determinado espírito que se manifesta através dele. Óbvio que isso em reuniões espíritas, em reuniões vibracionais, que alguns centros fazem. Então, tem médiums que estão mais afins com determinado espírito, então o espírito sempre se comunica através dele. Sempre ou quase sempre, né? Mas como nós estamos falando aqui de obsessão, a gente vê que o quê? Às vezes é um espírito que está se utilizando desse médium para passar informações que não são tão confiáveis. Então, e esse médium, como nós já falamos a semana passada, pode estar sob efeito de uma fascinação, por exemplo, então ele acha que não, está tudo certo, esse espírito que é o bambambam aí que vem se comunicar através de mim. E aí todo mundo percebe que não é isso, mas o médium não percebe. Então, por isso que existe, assim, uma importância muito, muito grande com relação ao diagnóstico da obsessão. Porque não é fácil fazer esse diagnóstico, porque aí eu não estou falando só com relação ao médium, estou falando de uma forma geral. Porque os sintomas, digamos assim, né, de uma obsessão, são, dependendo do grau, obviamente, são muito parecidos com o que nós falamos a semana passada da loucura. Quando eu estou falando esse termo, só para a gente lembrar o que nós falamos a semana passada com relação a lesão no cérebro. Lembra que eu comentei? Que às vezes assim, chega informação, mas como o cérebro está lesionado, a informação não passa. Então a pessoa tem atitudes e pensamentos e alucinações que não são da obsessão, são por conta fisiológica. Então, assim, isso tudo é muito difícil de diagnosticar quando é uma obsessão e quando é uma coisa que é fisiológica. Por isso que tem que se ter muito cuidado para a gente também não achar que tudo é influência espiritual. A gente tem que ter esse discernimento. Para isso que a medicina também está aí, né? Bom, concluindo. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Isso foi o que eu acabei de falar em cima ali. E crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitados e venerados, dizem falsidades ou absurdos. Isso daqui é outra coisa muito importante, principalmente dentro do centro espírita. Porque, às vezes, como eu falei, esse médium, às vezes, ele está fascinado, ele não consegue perceber, às vezes, o que ele está transmitindo através dele, né, de um espírito, e esse espírito pode ser um espírito, no caso aqui, né, um espírito zombeteiro, um espírito que, de fato, quer confundir, quer minar o centro, por exemplo, e aí ele começa a se passar por nomes famosos, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e assim vai, né? Eu costumo sempre falar, acho que eu já falei aqui para vocês, quando um médium lá que dá passagem, e ele estava dando passagem para um espírito que era Jesus. E aí todo mundo, né, nossa, fulano recebe Jesus. E aí, sim, era Jesus da padaria, né? Aquele que desencarnou e tinha o nome de Jesus, sei lá, Jesus da Silva, né? E aí ele que estava dando a passividade, transmitindo as coisas. Então, a gente tem que ter esse crivo da razão, né? O que esse espírito está falando? Vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça agora. Quando nós, lá no grupo socorrista mesmo, para quem é tarefeiro aqui, talvez tenha tido chance já de assistir. No final do ano aí, quando o Marcelo dava aqueles cafés da manhã, normalmente tinha uma reunião ali mediúnica tal, como foi até do ano passado. E aí o que acontece?
quando recebe um espírito, ele naquele momento, por exemplo, do ano passado, ele veio dando assim, não só isso, eu já assisti várias vezes quando eu trabalhava em São Bernardo também, eles vêm às vezes puxando a orelha da gente, sabe? Dizendo assim, dando bronca mesmo na gente. Mas por que ele faz isso? Porque ele percebe que nós, encarnados, estamos com alguma falha, estamos com algum quiprocó ali dentro do centro, porque isso infelizmente existe, onde tem pessoas tem isso, né? Porque nós somos ainda muito falhos, lidar com as pessoas é difícil. Então o que acontece? Esse espírito, então você sabe que é o mentor da casa, porque ele não vem falando abobrinha, não vem falando coisa, você percebe que ele vem falando dos problemas da casa, ele vem falando, às vezes, de situações que só a casa conhece ali, então aí você consegue, com esse crivo da razão, você consegue perceber a veracidade da comunicação. Isso em qualquer situação, né? E aí a gente, logicamente, que a gente passando pelo crivo da razão, a gente tira para nós o que é importante e acaba seguindo as orientações dos espíritos que estão afinizados com o centro, por exemplo. Tá? Então, isso também faz parte de um diagnóstico. Então, vamos lá. Crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. Bom, então aqui a gente já falou, né, a respeito de como a gente vai discernir quem é quem. Então, vamos lá. Aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. Aqui eu vou ler os três juntos porque está muito relacionado. Disposição de se afastar das pessoas que podem esclarecê-los, levar a mal crítica das comunicações que recebe. Então, esses três itens aqui estão muito relacionados com o quê? Com o orgulho do médium. Né, por ele estar eventualmente fascinado, por ele estar obsediado, ele não quer escutar, ver, entender que ele está sob a manipulação de espíritos que estão querendo semear a discórdia, por exemplo, dentro do centro espírito, ou mesmo em reuniões espíritas como desobsessão, alguma coisa assim. Então é preciso que, por exemplo, os médiuns que têm a mediunidade de psicofonia, psicografia, enfim, tenham essa humildade de reconhecer que, de fato, alguma coisa está acontecendo com eles e passar um tratamento. Porque eu também sempre comento isso. Às vezes, dirigente ou tarefeiro da casa não quer passar em tratamento porque fica com vergonha, entendeu? Imagina, eu sou o dirigente da casa, imagina se eu vou passar em tratamento. O que os outros vão pensar, entendeu? E não vão pensar nada, e se pensar é problema deles, porque a gente, né, como trabalhadores e tudo, somos seres iguais e todos nós estamos sujeitos, eventualmente, a alguma interferência externa. Embora estamos aqui falando há 1 ano a respeito disso, do famoso orar e vigiar, e da reforma íntima e tudo mais. Mas nós sabemos que não somos ainda perfeitos, estamos ainda, em algum momento, sujeitos a isso. Aqui, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Aqui é outra coisa importante, vocês vão aprender isso lá com o Alves, quando vocês fizerem a psicografia, lá no centro, que ele vai dar muitas aulas sobre isso, que aí é muito importante, e aí também vocês aos poucos vão tendo mais confiança do que vocês eventualmente poderão escrever, porque nem todo médium vai escrever, não se sintam assim, inoperantes ou menosprezados ou diminuídos porque, meu Deus, eu não consigo escrever. Tudo bem, não tem problema nenhum, eu sempre falo, a partir do momento que você está no centro, que você for abrir a porta do salão para as pessoas, você já está fazendo o seu trabalho lá dentro. É a minha opinião, tá? E aqui, o que eu estava comentando com vocês é o seguinte, aqui eu vou dar uma opinião particular minha, e o Alves, ele tem uma outra opinião. Nenhuma das duas está errada, é uma questão de aprendizado. Eu aprendi dessa forma. Então, por exemplo, o que eu vou falar aqui agora. O Alves, ele comenta que quando a gente faz o Evangelho no Lar,
que que a gente esteja assim aberto e coloque ali um papel, um lápis, para que no final do nosso evangelho a gente seja inspirado por um mentor, por um amigo espiritual, por um familiar que venha eventualmente dar alguma comunicação. Ele sugere isso e vai sugerir isso para vocês. Eu aprendi que o Evangelho no Lar não é lugar de comunicação. Então, por exemplo, já há muitos anos atrás, por exemplo, eu já percebi que quando eu fazia de sábado de manhã o Evangelho. Eu lembro que eu tinha, assim, às vezes, impressão de que eu ia dar uma manifestação, porque a gente percebe, quando você está um pouco mais treinado para isso, você percebe. E eu logo cortava. Eu abria os olhos e pedia ajuda para o anjo da guarda e ponto, e cortava. Porque eu aprendi que em casa não se deve dar passividade aos espíritos, que para isso existe o centro espírita. Eu aprendi assim e o Alves vai ensinar para vocês um pouquinho diferente. Não está errado nenhum dos dois. Eu acho que só assim, dependendo do teu critério, tá? Então, o que vocês acharem que devo fazer, tá, não vou falar que sim ou que não, tá bom? Por isso que aqui, ó, por isso que eu falo assim, nós somos donos do nosso corpo. Eu não sei se se vocês escutaram o que eu estava falando quando a pessoa, por exemplo, fica cai no chão, recebe espírito em qualquer lugar. Eu não sei se vocês escutaram que eu falei isso antes, não, né? Então, assim, a pessoa está em casa e de repente recebe espírito e começa a falar e começa a cair no chão, ou está no ônibus, ou está em qualquer lugar. Gente, por isso estamos fazendo um curso de educação mediúnica. A palavra está falando educação. O corpo é meu. Quem vai permitir eu dar passividade sou eu. Então, assim, por isso que eu falo, na hora que, de repente, eu sinto alguma aproximação, e não for adequado, porque aí eu não estou na casa espírita, eu não estou num trabalho, eu estou não sei o quê, eu tenho que cortar, porque isso vai me fazer mal, percebe? Isso vai me fazer mal. Por isso que a gente tem que sempre estar atento, porque o que acontece, se nós estivermos abertos, principalmente para espíritos que queiram nos obsediar, que é o motivo da nossa aula aqui, o que vai acontecer? Ele viu que eu sou, entre aspas, fraca, ele vai abusar e fazer gato e sapato de mim. Então, até assim, perigoso, né, Tânia? O quê? Porque, às vezes é até perigoso, porque você está sozinha, você não sabe nem como sair disso, né? Exatamente. Então, assim, eu já tive alunos, nossa, alunos com problemas seríssimos, alunos que eram, né, isso foi, nossa, faz muitos anos isso, que eram esponja, sabe aquele médium esponja que a gente chama, né, que pega tudo assim, passou do lado de uma pessoa, acaba levando tudo junto daquela pessoa com ele, né, e a menina passava muito mal, muito mal, muito mal, era uma coisa assim que eu não sabia nem mais como ajudar aquela moça. Então, assim, tem que ter aquela... Olha a prova dela, né? Porque ela, onde ela andava em ônibus, aonde ela passava, ela ia levando tudo junto. E a vida dela era um inferno, não tem outra expressão, porque ela ficava com a mão suando, ficava passando mal, não conseguia trabalhar, era uma coisa louca. Então, daí a necessidade da gente ter esse discernimento. O corpo é meu, eu não vou pegar nada que não... Por exemplo, eu vou falando aqui, vou lembrando as coisas. Por exemplo, eu estou lá num trabalho de desobsessão. A gente recebe os espíritos obsessores daquele assistido que está passando por ali e tal, papá. E aí, de repente, quando chegam no final do trabalho, o que o dirigente fala? Isso é clássico. Estão todos bem? Porque se não tiver, não sai daqui. Entendeu? Porque não pode. A gente está lá no centro com a finalidade de resolver aquilo no centro. Eu não posso levar o obsessor do fulano para minha casa comigo, né? E aí, infelizmente, tem alguns médiums que não têm esse estudo, esse conhecimento, essa condição, né, de encerrar, ponto, acabou, que agora quem vai sair do centro sou eu, é Tânia quem vai sair, e não é a Tânia com fulano, Beltrano, Ciclano atrás de mim,
tá? Se desligar, né? Se desligar, exatamente. Vamos lá. Qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando a agir ou falar sem querer. Isso aí é o que eu acabei de falar. Eu nem tinha lido isso daí, e é exatamente o que a gente acabou de falar agora. Ruídos e transtornos contínuos ao redor do médium, causados por ele ou tendo ele por alvo. Aqui, na realidade, acabou fechando o que eu acabei de falar, né? Que eu não tinha lido embaixo, eu acabei me antecipando. E aqui, eu pus aqui, ó, nos bastidores da obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, que ele fala assim, que são algumas considerações, aqui, digamos que para nós, que não somos médiums ainda em trabalho, porque, como eu falei, isso daqui eu peguei do livro do livro dos médiums, então está mais direcionado para os médiums. Aí eu vou dar uma lida aqui o que o Manuel de Filomeno de Miranda fala. Quando você escuta nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso do pensamento. Então, ó, isso a gente já comentou um pouquinho a semana passada. Então, fica aquele monodeísmo que eu comentei. É sempre aquela martelando, martelando, martelando na tua cabeça e você fala, meu Deus, por que eu estou pensando muito isso? Então, já é um alerta. Nós estamos falando de diagnóstico, tá? 2. Quando constante, imperiosa e atuante força psíquica interferindo nos processos mentais. Isso tudo tem a ver com todas as aulas que nós temos falando agora de pensamento, da mente, frequência, tudo isso. Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar. Quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais. Quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso de uma obsessão perseverante. Então, como eu comentei, o diagnóstico da obsessão, ele chega a ser difícil, né? Porque é o que eu falei, a gente... Não é qualquer coisinha que acontece com a gente que a gente acha, estou obsediado. Vou lá no tratamento, vou lá passar, porque não sei o quê. Haja visto, gente, o número de pessoas que estão indo no centro, no grupo socorrista. O Alves comentou comigo outro dia que teve uma semana aí que passaram 201 pessoas no tratamento, num dia de tratamento. Vocês sabem o que é isso? É uma loucura. Então, assim, não estou dizendo que as pessoas ali não estavam obsediadas, porque eu não fiz o diagnóstico, eu não estava lá. Mas a gente vê que o nível de abertura que as pessoas estão dando, o nível de inquietação, de angústia que as pessoas estão tendo é muito alto, e isso tudo acaba favorecendo a tudo isso que eu acabei de ler agora, que está nesse livro aqui. Então, a gente começa a ter... Ainda mais que nós estamos mais confinados em casa, então os nossos pensamentos acabam ficando mais repetitivos, né? Porque assim, a gente não conversa com tantas pessoas, não sai para tantos lugares, então assim, acaba ficando uma coisa obsessiva, literalmente, né? Então, por isso que a gente tem que tomar precaução com os nossos pensamentos. É a primeira coisa, gente, é o pensamento. Nós temos falado isso nessas, sei lá, 10 últimas aulas, 8 últimas aulas, muito, muito, muito. Então, isso espero que nessa última aula aqui do ano tenha servido alguma coisa para todos nós, né, da gente prestar atenção nos nossos pensamentos, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima e nos elevarmos, né, com certeza. E uma coisa importante que eu queria colocar aqui é a seguinte: quando a gente fala em obsessão, a gente, obviamente, está falando de doutrina espírita, né? Ou, enfim, de espiritualismo ou de espiritismo, né? Eu não lembro se nós já tivemos uma aula que eu dei essas diferenças aqui, acho que dei. Talvez, acho que lá no começo do ano, não lembro. O que é o espiritualismo? É justamente tudo aquilo que trata da espiritualidade. Então, assim, nós somos espiritualistas, mas nem todo espiritualista é espírita, tá? Então, isso é uma questão bastante diferente, né?
Então, por que eu estou falando isso? Porque a mediunidade ou a obsessão, ela não é prerrogativa dos espíritas, óbvio que não. Porque desde que Deus cria os espíritos incessantemente, então sempre houve e sempre vai haver comunicações e obsessões, certo? Porque os espíritos estão aí em toda parte. A mediunidade é para todos, não é só para os espíritas, né? Quem não é espírita não consegue, às vezes, entender ou perceber a sua mediunidade. Mas, às vezes, tem pessoas que são ateias e são muito mais médiums do que, às vezes, nós que estamos aqui todo dia estudando a doutrina, só que não colocamos em prática, né? E tem pessoas, de repente, que tem qualquer outra religião e é um médium por excelência, tá? Então, isso justamente não é prerrogativa da doutrina espírita, ok? Bom, vamos continuando. Tipos de tratamento, tá? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, vocês vejam que eu coloquei aqui o tratamento médico, porque se a medicina está aí, ela é para ajudar a gente, tá? Então, por exemplo, quimioterapia, sedativos, antidepressivos e medicação de ação central, né? Ação central, obviamente, no sistema nervoso, né? Então, essa quimioterapia, quando for necessária, ela vai ser administrada, né? E aí a pessoa tem que entender que ela tem que tomar, nem todo mundo aceita, né? Eu, particularmente, aceitaria se fosse necessário, no meu caso. Aliás, eu estou tão pirado ultimamente que daqui a pouco acho que eu vou tomar mesmo. Um monte de sedativo antidepressivo, porque eu estou ficando maluquinha. Mas, enfim, voltando a falar sério. Eu acho assim, que se a medicina está aí, ela é para ser usada, né? Com critério, obviamente. E aqui, a gente supõe, né, que o profissional, né, no caso o médico, né, que vai passar esse remédio, seja também, obviamente, que parcimonioso, né? Aqui, ó, psicoterapia. Segundo as técnicas usuais de escolha do terapeuta, aliada sempre que possível à noção da reencarnação. Então, a gente vê que nós acreditamos, eu acho, né, que nós, enquanto espíritas, acreditamos que se precisarmos passar por um psicoterapeuta, se ele seguir essa linha reencarnatória, né, da reencarnação, eu acho que para nós seria muito mais fácil, né, porque ele já está aliado, né, esse processo espiritual eventualmente anterior, né, que nós temos das obsessões e das reencarnações e do conhecimento disso, aliado no caso, aos medicamentos medicinais, né? Então, eu acho que facilita muito isso também. A psicanálise profunda, calcada na reencarnação, que seria o ideal. A hipnose médica com regressão de memória, se possível, a vidas anteriores. E aqui eu vou deixar bem claro o seguinte também. Não é raro a gente escutar quem é adepto, quem é simpatizante da doutrina, ou mesmo espírita mesmo, que fala, eu vou passar numa regressão, né, de vidas passadas para ver o que... Aliás, uma vez eu escutei um negócio que é errado a gente falar regressão de vidas passadas. É de vida passada, porque você só tem uma vida, né? A gente só vai mudando de endereço e de roupagem, porque a vida é uma só, né? Mas, enfim, de reencarnações passadas, né? E tem muitas pessoas que fazem isso por curiosidade, porque, eu quero saber, eu sempre brinco, né? Que rainha que eu fui da França, né? Que rei que eu fui lá atrás, e de papapá. Então, assim, de fato, a regressão, ela existe, ela, quando fundada, assim, fundamentada em terapeutas profissionais e conhecedores do que fazem, e se necessário, ela pode e deve ser usada, porque eu já soube de vários casos de que as pessoas conseguiram se livrar de traumas que tinham lá do passado e que acabaram descobrindo o motivo e ponto, resolveu aqui, entendeu? Então, assim, é bastante interessante, mas que isso tenha um respaldo profissional por trás, né?
E aqui eu vou comentar sobre a doutora, acho que Júlia, que é isso o nome dela? Júlia Prieto Pérez, que é uma das bambambãs da terapia de vida passada. O marido dela, que é o Ney Prieto Pérez, escreveu até o manual. Deixa eu até pegar o livro aqui que eu mostro para vocês. Peraí. É o Manual do Espírita. Não sei onde eu fiz. Bom, enfim. Ele escreveu o Manual do Espírita. O filho dele, um dos filhos deles, que é o doutor... Ixi, estou falhando aqui. Ele é médico inclusive do Einstein, e ele também trabalha nessa linha espiritualista. Ele é especializado em dor de cabeça, inclusive. Ele é psiquiatra, se não me engano, ou ele é neurologista, um dos dois. E, enfim, a família toda é envolvida com isso. Aí sim você acaba tendo um respaldo, né, e acaba acreditando que pode usar desse tipo de terapia, se for o caso, tá? Tem uma médica também chamada Mônica Medeiros, né? Que também faz. Tem vários. Eu confesso assim que eu nunca utilizei isso, conheço muito pouco. É que muita gente acha que o sofrimento, assim, que tem, eu sofro tanto, isso vê na vida passada o que aconteceu, mas não tem nada a ver. Fica até pior, né? Por isso, exatamente. Às vezes fica até pior. Então, por isso que eu falo que tem que ter um respaldo atrás disso, de profissionais conceituados e conhecedores do que fazem, né? Porque, vamos combinar, que é muito fácil, né? Você chega lá, quero voltar lá atrás. E aí, de repente, ele pode conduzir você para coisas que não tem nada a ver, e é o que você falou, acaba descobrir coisas que pior ainda que o soneto, exatamente. Bom, vamos continuar. Oi, pode falar. Posso fazer uma observação? Claro, deve. Eu fiz o curso junto com a Júlia e com o Ney, com o criador das vidas, da terapia de vidas passadas, sim, que é o Maurice Netterton. Sim. Esse trabalho de regressão, quando você faz por curiosidade, sim, aquela experiência fica solta, aberta nesse contínuo da sua existência. Entendi. E isso pode te colocar na mão de cobradores do passado que estavam adormecidos. Olha só. Quando você faz dentro de um processo de terapia, você vai linkar aquilo que surge com as dificuldades da vida presente. E aí você percorre como se fosse uma linha e você vai desligando todos os pontos de tal forma que aquele fato passa a ficar só como uma informação e não como poder de ficar acionando situações ou sentimentos ou experiências negativas na sua vida. Se não for cuidado dessa forma, é sempre uma coisa muito negativa, porque mesmo que a pessoa não veja, ela passou a ficar aberta a experiências não fechadas que ela não tem conhecimento. Então, sempre tem que ser um processo dentro de uma necessidade por coisas que não são resolvidas ou explicadas neste momento de vida. E aí você vai linkar com o passado. Gente, mas a minha turma é dose, né? Gente de Deus, por isso que eu gosto de vocês. Quando você abre um portal sem necessidade. Gente, olha só que bela explicação que a Anne deu. Obrigada, Anne. Porque, Tânia. de fato, espera só um pouquinho, Zé. De fato, assim, eu nunca fiz nenhum curso, nunca fiz nada disso. Então, foi muito interessante o que você colocou. Muito obrigada, Anne. Nossa, top de linha. Fala, Zé. No Reiki eles também falam para você tomar muito cuidado com os portais que você abre para você não ter surpresas depois. Nossa, muito bacana. Você nunca sabe para onde você está indo, né? Exatamente. Olha, muito obrigada. Se você não tiver uma boa orientação e uma pessoa consciente do que está fazendo, você pode pôr a sua vida em risco. Literalmente. Né? Porque você vê assim, né? Só fechando aqui, porque eu falo até por mim, né? Às vezes, você passa por diversas situações na vida, eu sempre falo para vocês isso, né? Que você fala assim, por que eu estou passando isso?
E eu sempre comento, não é o porquê, é para quê que eu estou passando isso, né? E aí o que acontece? Às vezes você fica se perguntando, né? Como é, até aqui não tem nada a ver com a aula, mas tem tudo a ver com a doutrina, né? Que no próprio livro dos Espíritos, do Evangelho, está lá, causas atuais e anteriores das aflições, né? Que é o capítulo, acho que 4, uma coisa assim, né, do Evangelho. Então, o que a gente pensa, né? Nossa, eu estou passando por uma situação X que eu não consigo encontrar motivos pelas quais eu estou passando isso nessa encarnação, né? Porque às vezes você pode achar, puxa, eu plantei o mal lá atrás, eu estou colhendo agora, né? Mas às vezes, ou mal, ou enfim, determinada situação. Mas aí, às vezes, você não consegue achar e você começa a ter certeza que foi alguma coisa do passado, lá atrás, né? De outras encarnações. E aí a gente fica com curiosidade. Eu falo até por mim mesmo, né? Determinadas situações que eu passo na minha vida, estou passando, eu me pergunto, gente, que caramba que eu fiz lá atrás para estar passando por tudo isso hoje, né? O que eu tenho que aprender com tudo isso? E a gente sabe que aprende, eu tenho certeza disso, porque eu estou vivenciando uma situação assim. E aí o que acontece? Você fica curioso, né? Ah, o que será que eu fiz lá atrás, né? Vamos dar uma procuradinha, né? Só que nós, com o discernimento que nós temos da doutrina, sabemos que não é esse o caminho, como o Zé está falando, como a Anne acabou de falar, né? Então, assim, é a gente não ficar preocupado com o que fez lá atrás. Claro que isso passa na cabeça, gente. Aqui ninguém é perfeito, né? Pelo menos na minha passa de vez em quando. Nossa, o que eu fiz, né? Que a gente não brinca, joguei pedra na cruz, grudei chiclete na cruz, nessas bobagens que a gente acaba falando. E, de fato, a gente alguma coisa fizemos, né? Porque nada vem do nada para gente, né? Então, a gente sabe que sempre um motivo tem e tudo é motivo de aprendizado, tudo é motivo de crescimento, dependendo da forma como nós consigamos atravessar todas as desafios que a vida nos impõe, ok? Bom, então vamos seguindo aqui, que eu já falei demais. Aqui já foi. Outros tipos de terapias, né? Que a gente está falando aqui do tratamento, outros tipos de tratamento. Terapia ocupacional, manter o paciente ocupado em trabalho que o atraia e interesse, de modo a mantê-lo afastado dos seus pensamentos doentios. Famoso ditado que casa vazia é oficina do diabo, né? Então, isso daqui já está mais do que explicado. Ludoterapia, divertimentos sadios e cultivo de esportes, ginástica, natação e outros tipos de exercício. Nós sabemos o que esses esportes e esses divertimentos nos causam. Liberam o que no nosso organismo? A famosa endorfina. O que é a endorfina? São neurotransmissores que nos trazem prazer, que nos trazem alegria, que nos trazem satisfação e são necessários para nós, né? Então, isso tudo, aliado a uma terapia ocupacional, aliado a um trabalho, fazem com que nós mantenhamos a nossa mente ocupada em coisas boas, né? E não ficarmos, como eu acabei de falar, a gente em casa aqui acaba ficando com menos coisa para fazer e começa a pensar abobrinha, começa a pensar bobagem, e aí dá no que dá, né? Outra técnica, musicoterapia. O senso musical talvez seja o último seja o último em que o doente mental perde, aqui deu alguma coisa errada. Que o doente mental perde deve ser cultivado com carinho. Aqui deu coisa errada, deve ser o senso musical, talvez seja o último em que o doente mental possa e deva ser cultivado com carinho, né? Porque, de fato, também é uma ocupação sadia, e a gente sabe que sim. Reeducação, através de contatos frequentes com assistentes sociais e palestras educativas. Por isso que nós temos, deixa eu terminar aqui, depois eu termino. Medidas gerais, incentivar o paciente a imprimir direção construtiva ao seu pensamento, para isso empregar a sua força de vontade, que aos poucos vai se desenvolvendo. Por isso que muitos lugares da prefeitura, eu não sei como chama, que tem esses tipos de atividades, principalmente para os idosos, né? Que tem lá de fazer crochê, de fazer tricô, ginástica. Então, são coisas que são de graça,
né? E quando as pessoas conseguem, que tem próximo de casa, devem fazer, porque é uma distração sadia, né? E isso tudo acaba permitindo com que a gente não dê margem a uma obsessão, por exemplo, né? Ô, Tânia, Oi. essa frase da musicoterapia, eu acho que pode estar correta, porque tem profissionais que falam em níveis do eu. Ah, ok. Então, esse nível do eu musical é o que está Sim. sendo colocado, que pode ser o último a ser perdido. Ah, ok. É verdade. O senso musical talvez seja o último eu que o doente mental perde e deve ser cultivado com carinho. Então tá certa a frase. Estou falando que eu estou ficando pirada? Acho que estou eu precisando de tudo isso aqui. Ô, Tânia, Oi. o meu pai, você falou da prefeitura, o meu pai, ele fazia a corporal lá, que tinha Ah, sim. vários idosos aqui no Jabaquara, e Sim. ele ia lá 2 vezes por semana e tinha música, com dança, com... É, Muito bacana. é Ele muito. gostava muito. A gente não, às vezes não conhece, né, isso que até a prefeitura fornece para nós como cidadãos, né? Às vezes por ignorância mesmo, por desconhecimento, às vezes por preconceito, muitas vezes as pessoas também têm, e no fato, se está aí, puder ser usado, eu acho que mais é que tem que ser feito mesmo. Tânia, posso dar um pitaco? Claro. Então, o SUS agora tem 29 práticas integrativas, Ah, tá? você tinha comentado isso. Exatamente. Então, a gente tem que ver no lugar mais próximo, está inserido em mais de 9.400 estabelecidos UBSs, e tem desde biodança, como arte-terapia, mandalas, acupuntura, reiki, você tem constelação familiar, também tem em alguns lugares. E agora, para o ano que vem, vai entrar, está tendo até, acho que março, vai ter uma consulta pública para entrar mais algumas. E a espiritualidade vai ser também um dos temas que eles vão começar a abordar como aula, tá? Nossa, que bacana. Como aula. Então tem que ver próximo de onde as pessoas estão, onde tem esses cursos e o que é que está sendo. Meditação, yoga, já tinha, né? Onde está sendo e qual é o rol. Tem 29 já aprovadas. Nossa, que bacana. Olha, por isso que eu adoro vocês, gente. Cada um tem uma coisa a agregar aqui. Só agradeço, agradeço, agradeço demais. Olha, gratidão por vocês me ajudarem aqui nessas aulas. E eu, ano que vem, vou carregar de novo vocês aqui comigo para me darem esses pitacos muito bons, por sinal. Bom, vamos lá. Bom, aqui nós falamos dos tratamentos médicos, né? Agora nós vamos falar dos tratamentos espirituais, estamos falando de obsessão, né? E desobsessão. Então vamos começando aqui pela reunião doutrinária, que nada mais são do que as palestras que nós assistimos nos centros, ou não, nem necessariamente, pode ser você assistir uma palestra numa outra religião que você frequente, porque eu acabei de falar, a obsessão não é prerrogativa do espírita. Né? Se fosse, ninguém seria espírita, né? Vamos combinar o seguinte, né? Não, só espírita que tem obsessão, então eu vou cair fora. Claro que não. Então, assim, desde que você assista uma reunião, né, que te faça bem, que você escute coisas que você possa aplicar no seu dia a dia. Cursos de educação mediúnica, que nada mais é do que nós estamos fazendo aqui exatamente nesse exato momento, né? E aí a palavra que eu sempre falo, educação mediúnica. Tem muitos centros que não gostam de usar essa palavra, parece que é um pouco pejorativa, ou parece que é um pouco pesada. Eu não, eu sou direta e reta, porque eu acho assim que nós temos que nos educar mediunicamente, principalmente as pessoas que sabem e percebem que tem uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade aflorada, e ela deve ser educada. Eu acabei de falar isso agora há 10 minutos atrás. Nós somos donos do nosso corpo, eu sou dono da minha mente. Então, assim, quem manda em mim sou eu. E por isso que eu tenho que me educar para isso, para que eu possa produzir uma mediunidade muito boa, né? Para que eu possa trabalhar a minha mediunidade em favor do próximo de uma forma correta e benéfica. Ô, Tânia. Sim. Isso aí poderia ser mais ou menos o que alguém postou um vídeo essa semana do Divaldo, que ele fala do espiritismo e do kardecista. Sim, eu já falei isso, eu já falei em aula isso. Porque o que acontece?
nós temos a mania de falar, eu ia até brincar com vocês lá, mas o meu orgulho de fato não deixou, a minha vaidade não deixou. Não é porque eu e o Divaldo, ó, estamos ali, entendeu? Que vocês, alguém me escreveu aqui, falou, lembrei das suas aulas, né? Porque assim, e foi lá presencial, eu acho que foi quando uma das primeiras aulas que eu dei lá, porque de fato a gente costuma falar assim, eu sou espírita kardecista. Nós temos medo de falar só espírita, porque a gente tem preconceito e acha que, de repente, é de mesa branca, como ele falou, é de mesa preta, né? É do baixo espiritismo, é do alto espiritismo. Por ignorância das pessoas, por falta de conhecimento das pessoas, a gente fica preocupado de achar que, nossa, a fulana faz macumba, a fulana põe lá galinha preta, entendeu? Então a gente logo fala, eu sou espírita kardecista, porque aí é o espiritismo do bem, entendeu? E foi o que o Divaldo comentou, não tem nada a ver, né? Então, assim, nós somos espíritas. Foi o Kardec, quando instituiu esse termo, ele não falou, fale que é kardecismo, porque o espiritismo, a doutrina espírita não é kardecista. Kardec simplesmente, ele compilou a doutrina, porque a doutrina é dos espíritos, ponto. Então, nós somos espíritas, ponto. Né? Então, é mais ou menos por aí. Tânia, oi. Me permite um adendo e gostaria aqui de falar para você e para os colegas que estão aqui na live. Pois não. O que aconteceu comigo. Sim. Eu, durante a adolescência, teve muitos percalços, fui no evangélico, bati em todo quanto é lugar, e, de repente, me levaram para um centro de Umbanda. Sim. Tá? Aí, eu dei a passividade de um caboclo, depois apareceu um preto velho. Sim. Tá? Só que eu não me adaptava ao fluido pesado de uma Umbanda. Aí eu fui para o kardecismo. Sim. Tá? Sentei na mesa e abri que nem uma flor. Tá? E esses irmãos, Caboclo e Preto Velho, até hoje estão comigo. Sim. Eu dou passividade a eles de uma maneira tranquila, tomo puxão de orelha e a vida segue. É isso mesmo. Eles. É o que eu ia falar para o senhor, quando o senhor estava falando, eu já estava aqui pensando que eu ia comentar, e o senhor completou. O caboclo e o preto velho são espíritos do bem também, os que se apresentam lá na Umbanda também, a Umbanda também é uma seita, uma doutrina, uma religião, não sei exatamente onde é que se enquadra, mas que também é do bem, se for utilizada para isso, né? Porque nós, com o nosso livre-arbítrio, a gente pode usar para tudo. Olha, eu vou dar aqui uma coisa bem clara. Eu sempre falo isso em aula. Qualquer post que a gente passa aí, está lá um papelzinho. Tratamento espiritual, sei lá, não lembro, traga o seu amor em 3 horas, não é? Então, assim, é uma coisa mediúnica? Mas como ela está usando essa mediunidade? Como essa pessoa está usando essa mediunidade? De que forma? Então, se o senhor não se afinizou naquele ambiente, nem por isso o senhor agora está afinizado na doutrina espírita, e esses 2 espíritos que também são afins com o senhor, lhe acompanham, e ponto. Né? E é por isso que a gente está fazendo aqui educação mediúnica. Né? Bom, vamos continuar. Reunião, tudo bem por aqui? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, podemos ir. Reunião de desobsessão, que é a famosa que todo mundo conhece, né? Então, assim, isso é um tratamento espiritual. Então, foi diagnosticado a obsessão, então vamos agora passar para a desobsessão. Lembrando que isso é bilateral, é a terceira aula que eu falo a mesma coisa, é bilateral. Ambos precisam de tratamento específico, encarnado e desencarnado, se for o caso. Tá? Então, nós precisamos ter essa consciência, que não adianta sentar no banquinho, deixar os outros fazer e sair e continuar do mesmo jeito.
né? Passes, né? Todo passe é benéfico, desde que nós também não estejamos refratários ao passe. Nós precisamos estar abertos ao passe. Então, sabemos que pela doutrina espírita o passe é misto, então ele vem, ele é espiritual e anímico, né, que é do próprio médium, e isso tudo, obviamente, que ajuda ao refazimento do assistido, se ele também se dispuser a isso. Água fluidificada, nós já estudamos a respeito e sabemos da importância dela, principalmente ali, quando nós fazemos o evangelho, deixar o copinho ou deixar a jarra para fluidificar. Ou não necessariamente, tem muitas pessoas que também colocam a água à noite, na cabeceira da cama, e faz uma oração, e de manhã bebe. Enfim, aí cada um vê o que é possível, no que se adequa melhor. O culto do evangelho no lar, fundamental, com todas as letras maiúsculas. Gente, precisa fazer, é uma coisa assim necessária. Olha, eu já falei várias vezes aqui, eu já faço há 30 e tantos anos, e eu percebo que isso para mim é muito bom. É muito bom. A gente tem que fazer o evangelho no lar, porque nós atraímos coisas boas para a nossa casa. Vejam bem, a gente fazendo o evangelho, de vez em quando dá uma zebra, ou não dá, né? Porque vamos combinar aqui, né? E imagina se a gente não fizesse o evangelho, né? Como é que seria o nosso lar? As cirurgias espirituais, especificamente aqui para o nosso caso do grupo socorrista, quando necessário fazer as cirurgias espirituais. Para, por exemplo, especificamente aqui para a desobsessão, fazer as cirurgias de limpeza espiritual, né? E último e mais importante, que está até aqui em negrito, bem negritado, reforma íntima. Né? Se a gente não fizer a nossa reforma íntima, nada do que está aqui para cima vai resolver. Tá? Então, assim, é aquele nosso famoso livre-arbítrio, tudo funcionando da melhor forma possível para nós, porque eu também sempre falo, ninguém vai virar anjo de um dia para o outro, ninguém vai sair de casa e já ter asinha, ninguém vai desencarnar e virar santo. Nada disso. As coisas são graduais, né? A gente vai aos poucos, nós não podemos nos violentar, porque isso vai trazer malefícios para nós. Cada um tem um ritmo, né? Alguém pode ter um ritmo mais acelerado, o outro um pouco mais devagar, não importa. O que importa é que nós não estacionemos. Então, assim, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Eu sempre falo, que seja que a gente suba uma folha de sulfite, deita a folha no chão, aquele milímetro da folha já está muito bom, porque nós temos a eternidade pela frente, né? A gente não vai querer fazer tudo numa encarnação só. Mas o que fizermos que seja bem feito e que isso, como eu também já falei várias vezes, isso fica o quê? É adquirido, essa evolução é adquirida, é minha, ninguém tira essa evolução minha. Então, isso nós vamos levar para todas as outras encarnações que nós vamos tendo, ok? Bom, então vamos lá. Agora, um prognóstico, né? Então, falamos do diagnóstico, que é para ver se está mesmo obsediado, o tratamento e agora o prognóstico, ou seja, o que vem depois. Então, ele poderá ser bom ou ruim, considerando todos os fatores envolvidos, especialmente o interesse do obsediado em profundas transformações íntimas e a boa vontade da família em dar-lhe toda a assistência possível sob todos os aspectos. Aqui, vamos fazer uma ressalva, porque nem sempre as pessoas têm na família o amparo necessário para isso, né? Cada um é cada um. Porém, uma coisa é certa, e isso é certo, é ponto passivo. Se você se melhora, se você muda o seu comportamento, se você muda a sua conduta, a sua forma de pensar e agir, o que vai acontecer com a sua família? Todos no entorno vão perceber. Óbvio isso, né? Ah, fulano era tão briguento e agora ele não briga tanto.
Ah, fulano fazia tantas coisas erradas e agora ele não faz tantas assim. E assim a família o que vai percebendo a sua mudança interior. E aí isso acaba por ajudar na transformação da família. E aqui eu estou falando exatamente o contrário do que está escrito na frase, né? Porque aqui, ó, boa vontade da família em dar-lhe toda assistência. Então, assim, se a família, aqui agora eu vou falar o que a frase está falando, se a família de fato ajuda aquela pessoa, com certeza o prognóstico vai ser melhor, né? Então, assim, aqui tem os dois lados. O próprio obsediado se melhora, muda de comportamento, faz a sua reforma íntima e muda a família. E a família pode mudar o obsediado. Então, aqui é dos dois lados, que pode acontecer um prognóstico favorável, tá? Que é o que nós esperamos que seja. Infelizmente, nem tudo são flores, né? Então, pode ser que, às vezes, o obsediado também passe por um tratamento, tente se melhorar, mas sofre uma pressão tão grande da família ou do trabalho que não consegue se sustentar e acaba caindo novamente, né? Então, aqui é sempre o orar e vigiar, e orar e vigiar, tá? E aqui, vamos para frente, profilaxia, que a gente já está acabando. Então, o que é a profilaxia? Justamente quando a gente faz a limpeza nos dentes, o que a gente faz? Faz uma aqui é a Roselia que pode falar com toda a propriedade, né? Se a gente vai escovar os dentes, nós estamos fazendo o quê? Uma profilaxia, para que nós não caiamos nas cáries dentárias, né? Então, vamos fazer essa profilaxia também para a nossa obsessão, possível obsessão. Então, vamos lá. Podemos aceitar a hipótese da profilaxia da obsessão quando nos propomos a realizações sérias, com grandes transformações internas, visando o crescimento e o aperfeiçoamento moral, estabelecendo uma vida de serenidade, seriedade e humildade em busca da paz. Não podemos esquecer que teremos paz em função da quitação dos nossos débitos com quem? Com a nossa consciência. Ressaltamos ainda que todos os processos de iniciação devem ser precedidos dos postulados de Jesus e dos preceitos da doutrina espírita. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa consciência, nós temos o nosso pensamento que nos permite tudo isso que eu falei até aqui agora, dessa profilaxia toda. É fácil? Não. Ninguém falou que é fácil, ninguém falou que isso vai acontecer de uma hora para outra. Aliás, foi uma coisa que eu esqueci de falar, que todos esses resultados da obsessão não são imediatos, é uma coisa paulatina, porque o nosso obsessor, de qualquer forma, ele também vai ter que entender tudo o que está se passando, então ele também não é de um dia para o outro que ele vai me largar e vai seguir a vida dele. Não, ele também vai passar por um processo de evolução, porque, como eu falei, é bilateral. Todo mundo requer aí um tratamento específico, tá? E aí, quando a gente tiver essa quitação dos nossos débitos, beleza, estaremos em paz. É nessa encarnação? Não sei. É na próxima? Também não sei. Isso depende de cada um de nós. Eu sempre falo também, a linha mais curta entre dois pontos é a linha reta. Mas daí, se nós quisermos fazer uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, eu já passei um slide a respeito disso. Uma para lá, uma para cá, uma para lá, para cá, vai subindo até chegar ao ponto B, o problema é nosso. Nós é quem decidimos se a linha vai ser reta e mais curta, o caminho, ou se vai ser cheio de tropeços. E, finalmente, chegando, eu sempre vou para trás. Conclusão. Afirmamos que obsediados sempre existiram em todas as épocas, apenas receberam denominações diferentes, em virtude do progresso da humanidade, que foi o que eu comentei. A doutrina espírita tem 163 anos, percebe? E não existe obsessão só há 163 anos, né? O codificador nos afirma que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo moral. A doutrina espírita, aliada às ciências médicas, poderão se entender
não se contradizendo, mas de mãos dadas, caminhando juntas, buscando todos os recursos disponíveis no sentido de abrandar o sentimento do ser. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 1. Então, veja bem que logo no começo, Kardec já nos informou. Ciência e religião devem caminhar juntas. Bezerra de Menezes nos afirma que a ciência nadará em um oceano de incertezas, enquanto acreditar que a loucura depende exclusivamente do cérebro. A ciência precisa distinguir as causas físicas das morais, para poder aplicar às moléstias os meios correlativos, que foi aí o resumo de tudo que falamos a semana passada. O que pode ser exclusivamente fisiológico ou não. E o que for fisiológico também pode dar margem ao espiritual. Nós também falamos isso a respeito, ok? Então, assim nós encerramos a nossa aula. Então, eu vou encerrar aqui.